Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma EBD online. Vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso estudo desta manhã. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, ó Pai. Rogamos ao Senhor que dê entendimento das Escrituras ao Teu povo, e que o Teu povo, Deus, seja de fato transformado pela Tua palavra. Abençoa, Pai, toda a Tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O tema de hoje, o tema desta EBD online, Deus é luz, andar na luz ou nas trevas? Faça a sua decisão. Nós vamos estar estudando 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Estaremos fazendo um estudo expositivo. Então vamos abrir a palavra de Deus lá. Abra a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 1, os versículos 5 a 7. Abra a palavra de Deus nesse texto. Pegue a sua Bíblia, tenha ela em mãos. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, esse texto bíblico será a base do nosso estudo. Eu peço que você tenha, então, a sua Bíblia em mãos para este estudo, caneta e papel para fazer anotações. As anotações ajudam a fixar o conhecimento. E em todo tempo pense sobre o que Deus quer falar com você. Pergunte a si mesmo o que Deus quer de mim, o que Deus quer falar comigo, o que Ele quer despertar em mim através desta mensagem. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela deve ser aplicada à nossa vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 15, versículo 4, ali ele diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino. Então, tudo aquilo que Deus nos deu, toda a palavra de Deus, ela foi nos dada, ela foi revelada, tudo foi escrito para o nosso ensino. Como dissemos, então, devemos procurar aplicar a palavra à nossa vida. A mensagem. João, ele fala aqui sobre a mensagem. No início do versículo 5, ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Quando João diz a mensagem, ele está advogando que ele está anunciando a palavra de Deus. Ou seja, esta mensagem que João traz é a palavra de Deus. E João confirma isso, né, que essa palavra é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, porque ele recebeu dele, ele recebeu de Cristo. Aquilo que ele ouviu de Cristo, ele está anunciando agora à igreja. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, sobre o fato dele ter ouvido, estar anunciando, você pode ver as lições passadas, se você ainda não assistiu. Nessas lições nós explicamos um pouco a respeito disso. João foi testemunha ocular de Cristo, do seu ministério, da sua ressurreição, e ele era apóstolo. E ele recebeu a mensagem, então, diretamente de Jesus, e esta mensagem que ele recebeu, ele está passando agora à igreja. E João nos diz assim, que Deus é luz. Ele diz ali no versículo de número 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Então, quem é luz? Deus é luz, o Pai é luz, e nele não há treva nenhuma. Ou seja, em Deus não há pecado nenhum, em Deus não há falta nenhuma. Deus, ele é luz. E quando diz aqui que Deus é luz, também é uma referência à verdade, ou seja, Deus, ele é a verdade absoluta. Toda a verdade emana de Deus e nele não há mentira. Dele não há mentira alguma. Mas nós vemos também nas Escrituras que Jesus é luz. Se João diz que Deus é luz, Jesus, ele também é luz. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, se você puder, abra a Bíblia comigo lá, no Evangelho de João, deixe aí um pouco a primeira epístola.
E abra a Bíblia comigo lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Do versículo 1 até o versículo de número 9, nós estaremos fazendo a leitura. Lá no seu Evangelho, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja, João diz que Jesus era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, João está falando de Cristo. Cristo veio a este mundo, ele resplandeceu, né? As trevas resplandeceram contra... Aliás, a luz resplandeceu contra as trevas, e as trevas não puderam resisti-la, não puderam prevalecer contra esta luz. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, João está falando a respeito de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é luz. No Evangelho de João, também, no capítulo de número 8, versículo de número 12, diz assim: de novo lhes falou Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vou ler novamente. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus é luz. Mas a igreja também é luz. Não como a luz de Deus, nem como a luz de Jesus, sendo Jesus Deus também. Mas a igreja, ela está em Cristo. Então, a igreja, ela é luz. Simultaneamente justos e pecadores, ou seja, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós seremos simultaneamente justos e pecadores. Então, quando nós falamos que a igreja é luz, não podemos pensar que a igreja é sem pecado. Pelo contrário, nós já fomos justificados por Cristo, mas ainda pecamos. A igreja aguarda a redenção quando Deus tirará dela o pecado e as consequências do pecado, e então nunca mais pecaremos e não sofreremos jamais os efeitos do pecado. Mas no presente a igreja já é luz. Mateus capítulo 5, abra a Bíblia comigo lá. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5, versículos 14 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Jesus diz assim, falando com os seus discípulos, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus foi bem claro ao dizer que a igreja é a luz do mundo. E quando nós olhamos para o Apocalipse, a igreja é chamada de candeeiro de ouro. Então, a igreja é luz. Então, quem é luz? Deus é luz, Jesus é luz, a igreja é luz. Deus é luz. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 diz, vamos ler novamente: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, Deus é luz, ou seja, nele não há pecado ou mal. Ele é a verdade absoluta. Deus é luz. E temos o fundamento teológico do restante do raciocínio de João neste capítulo, né? O raciocínio de João que vai aqui do versículo 5 até o versículo 6
do capítulo de número 2, isso nós vamos estudar ainda depois em outras lições, o nosso tempo não permite aqui, mas aqui nós temos o fundamento teológico do raciocínio de João. Ele vai basear todo o seu raciocínio no fato de que Deus é luz. Então nós temos que meditar nisso. E João então faz um contraste entre luz e trevas, dois reinos, dois mundos, duas perspectivas de vida diferentes. Ou nós estamos no reino das trevas, ou nós estamos no reino da luz. Ou nós andamos no reino das trevas, ou nós andamos no reino da luz. Não é possível estar nos dois ao mesmo tempo, e não é possível também viver transitando entre um e outro. É preciso fazer uma escolha e tomar uma decisão. A priori, todos, praticamente todos, né, podemos dizer assim, nascem no reino das trevas, mas depois são transportados para o reino da luz. Então podemos dizer que todas as pessoas nascem no reino das trevas, porque alguns, né, já desde o ventre materno, têm já um relacionamento com Deus, já foram escolhidos por Deus. Mas muitos, né, a maioria das pessoas, vem do reino das trevas para o reino da luz. Deus é luz, verdade absoluta. Deus é luz, isso significa que sem letras pequenas, né, ou sem arrependimento, tudo é claro, porque a luz nos passa essa ideia de clareza. Quando João diz que Deus é luz, ele não está apenas procurando passar um conceito, mas ele quer nos passar uma imagem. Agora tomemos um exemplo. Pode acontecer, algo que pouco acontece em nosso país, mas pode acontecer de alguém ver um anúncio de promoção, algo que parece imperdível. Mas quando essa pessoa chega na loja, percebe que não esteve atento às letras pequenas. Então, a pessoa se arrepende daquele produto. Então, nesse caso, as coisas não estavam claras. Mas, queridos, Deus é luz. Venha para Deus. Não tem letras pequenas. Não haverá arrependimento. Deus é claro em toda a sua mensagem, em toda a sua verdade. Aqueles que não aceitam a verdade do Evangelho é porque, de fato, endurecem o seu. Andar na luz ou andar nas trevas? Andar segundo os padrões de Deus ou andar segundo os padrões deste mundo? Então, andar na luz é andar segundo os padrões de Deus, que são revelados claramente em Cristo Jesus. Nós queremos saber como Deus quer que andemos, como Deus quer que vivamos, devemos olhar para Cristo Jesus. Já andar nas trevas é andar de conformidade com os padrões deste mundo. E quando nós falamos deste mundo, não estamos falando da criação, mas estamos falando de mundo como sistema de valores, mundo como sistema de pecado no qual o diabo encerra os homens. Jesus nos liberta desse sistema. Vamos conferir João, capítulo 8, o Evangelho de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, o versículo de número 36. Diz assim, João, capítulo 8, versículo 36, diz assim, o Evangelho de João: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas, elas podem dizer, mas eu sou livre, eu nasci livre. Mas elas mal sabem que há uma escravidão espiritual, uma escravidão do pecado, uma escravidão do diabo, que faz com que os homens andem no sistema deste mundo, no sistema de pecado. E quando Jesus, ele nos liberta deste sistema de pecado. E as trevas terão um fim logo. Esse mundo, né, esse sistema de pecado, ele terá um fim logo. 1 João, capítulo 2, versículo 8, diz assim, as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Veja que bonito.
isto, né? As trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Qual o sentido desta palavra dissipando? Dissipando é passando, terminando, chegando ao seu final. E o que está por terminar? O mundo. Esse sistema de pecado. Sistema em que o diabo governa. Então, esse sistema ele está chegando ao seu final. E o reino de Deus será totalmente estabelecido. Então veja, quando ele diz, né, as trevas se vão dissipando, compare isso com 1 João capítulo 2, versículo 17, onde ele diz, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. A palavra concupiscência significa desejos, né? Desejos intensos. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então as trevas, elas estão se dissipando. Esse mundo, ele está passando. E a verdadeira luz vem chegando, o reino de Deus. Agora, luz ou trevas? Qual a sua escolha? O reino de luz ou o reino das trevas? Andar na luz ou andar nas trevas? Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Diz assim, o julgamento é este, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, por que as pessoas elas escolhem as trevas e não a luz? Uma vez que Jesus ele é apresentado, uma vez que o evangelho é pregado, por que as pessoas elas preferem continuar nas trevas? Porque elas amam as trevas, mais do que a luz. Esta é a resposta bíblica. E também porque elas vivem no pecado, elas não querem abandonar o pecado. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais o nosso pecado fica evidente. E aí chega um momento que nós precisamos fazer a escolha. Ou vivemos no pecado ou abandonamos o pecado. E sabemos que quem quer andar na luz precisa abandonar o pecado. Quem quer andar com Cristo precisa abandonar o pecado. Implicações da escolha. Andar nas trevas ou andar na luz? Qual a implicação de uma escolha assim? Escolher andar nas trevas. Comunhão com o mundo. Então, aqueles que escolhem andar nas trevas, eles escolhem viver em comunhão com o mundo. Pessoas escolhem andar nas trevas porque desejam manter a sua comunhão com o mundo. Repare nessa palavra, comunhão. Qual o significado da palavra comunhão aqui? Significa valores. Significa valores. As pessoas elas querem compartilhar dos mesmos valores do mundo. Então, elas preferem manter essa comunhão com o mundo. Agora, escolher andar na luz. Veja o que João diz no versículo de número 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Ele diz, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, queridos, se nós andarmos na luz, o contraste com andar nas trevas, se nós andarmos na luz como ele está na luz, nós manteremos comunhão. Repare nessa palavra, comunhão. Manteremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, andar na luz tem como benefício comunhão e perdão. Mais uma vez aqui, 1 João capítulo 1, versículo 7, no slide. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O perdão vem pelo derramamento de sangue, o sangue de Jesus. É isso que João diz, né? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perdão e purificação, a ideia de limpeza, da nova vida, isso nos é dado pelo sangue de Jesus. Jesus, ele veio e derramou o seu sangue para nos dar perdão, purificação, para que tivéssemos uma nova vida e uma vida limpa. Limpa dos efeitos do pecado.
Veja o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 22 e também versículo 27 e 28. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, o texto bíblico em Hebreus é bem claro em dizer que para que haja purificação é necessário o derramamento de sangue. E Jesus, ele derramou o seu sangue para que nós recebêssemos a purificação dos nossos pecados. Agora veja, há uma só vida, nós temos uma só vida. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, nós temos que cuidar, temos que tomar decisão por Cristo, porque nós só temos uma vida. E Jesus, ele morreu para tirar os nossos pecados. Depois, ele vai voltar para levar aqueles que o aguardam para a salvação. Mas aqueles que escolheram andar nas trevas, nesse mundo, eles não serão levados por Cristo Jesus no último dia. Pelo contrário, serão lançados naquilo que em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, chama de lago de fogo. Benefícios de andar na luz. Grande benefício de andar na luz: comunhão, koinonia, comunhão. E essa comunhão é com quem? Uns com os outros. Comunhão da igreja. Veja ali, 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, aqueles que andam na luz, eles mantêm comunhão com aqueles que andam na luz. Nas lições passadas, nós já vimos a respeito dessa comunhão, mas eu gostaria de ler com os irmãos o versículo de número 3, 1 João capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E nas lições passadas, nós vimos que esta comunhão é uma comunhão de fé. Ou seja, a igreja, ela mantém comunhão com aqueles que têm a mesma fé. E João está dizendo aqui que a igreja mantém comunhão, agora ele está dizendo aqui no versículo de número 7, que a igreja mantém comunhão com aqueles que andam da mesma maneira, ou seja, com aqueles que andam na luz. Então a igreja só pode manter comunhão de fé com aqueles que andam na luz. A igreja, ela não pode e não deve manter comunhão de fé com aqueles que andam nas trevas. Então, estamos falando de comunhão de fé, de culto, de adoração, de compartilhamento da mesma doutrina. Por isso que a igreja presbiteriana, ela não aceita o ecumenismo, né? O culto ecumênico, porque a palavra de Deus, ela é bem clara nesse ponto. Então vejamos, por exemplo, Romanos capítulo 16, vamos ver o que Paulo diz sobre isso. Vamos ver ali Romanos capítulo de número 16. Romanos capítulo de número 16, versículos 17 a 20. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida de todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, Paulo, ele diz, olha, repare na igreja, note bem aqueles que estão na igreja, mas que vivem em escândalos e que não vivem em comunhão com a doutrina que vocês aprenderam. Afaste-se
Afastem-se dessas pessoas, porque elas não servem a Cristo Jesus, elas servem o seu próprio ventre. Ou seja, o que significa servir o próprio ventre? Significa elas fazem aquilo que elas desejam e não aquilo que a palavra de Deus ordena. Benefícios de andar na luz. A purificação que vem do sangue de Jesus. Porque, veja ali, 1 João capítulo 1, versículo 7, ele diz: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purificação que vem do sangue de Jesus. O que significa isso? Significa, como nós veremos na semana que vem, que ainda pecamos. Jesus nos purifica dos nossos pecados, sim, mas nós ainda pecamos. E precisamos do perdão. Só que há uma diferença, nós veremos, entre cometer um pecado e viver no pecado. Os crentes, eles cometem pecado, mas é diferente daqueles que vivem no pecado, é diferente daqueles que vivem em desacordo com as Escrituras. Significa também que o sangue de Jesus nos dá vitória sobre o pecado. Se o sangue de Jesus nos purifica, ou seja, Jesus ele nos dá vitória sobre o pecado hoje. A graça que vem do sangue de Jesus nos dá forças para resistirmos ao pecado. E é por isso que nós lutamos contra o pecado. Significa também que o sangue de Jesus nos santifica, o sangue de Jesus nos limpa. Porque a palavra usada aí é purificação, ou seja, nós estamos sendo limpos pelo sangue de Jesus. E significa também que nós fomos justificados, ou seja, no tribunal de Deus nós fomos declarados justos. Mas isso só se aplica àqueles que andam na luz, aqueles que vivem de acordo com a doutrina das Escrituras. Isso não se aplica para aqueles que vivem nas trevas, não se aplica para aqueles que andam no pecado. John Piper, refletindo acerca disso, diz: se não estamos andando na luz, não temos garantia de crer que nossos pecados estão cobertos. Não há garantia de salvação enquanto você está vivendo em desobediência. Lembra que nós vemos lá em 1 Pedro, nós temos pregado em Pedro, que nós somos eleitos para a obediência, para a aspersão do sangue de Jesus Cristo, né, e santificação no Espírito, diz o apóstolo Pedro lá em sua primeira epístola. De Deus não se zomba, porque o que o homem semear, ele também colherá. Pois quem semeia na sua própria carne, da carne ceifará corrupção, mas quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Lucas capítulo 6, versículo 46. Então veja, queridos, acho interessante John Piper colocar dessa maneira. Se não estamos andando na luz, não temos garantia de crer que nossos pecados estão cobertos. Não há garantia de salvação enquanto você está vivendo em desobediência. Porque se Deus nos justificou, ele também nos transformou. Boa notícia do Evangelho, pensemos nisso. A boa notícia do Evangelho é a de que Jesus pagou por todos os nossos pecados e nos dá a justificação. Amém? Amém. Porém, queridos, tantas pessoas, milhões de evangélicos em nosso país e não vemos transformação. Será que as pessoas realmente estão justificadas? Porque o evangelho não para aí. Veja, mas não é apenas isso. A boa notícia não é apenas que fomos justificados. Essa boa notícia é acompanhada pela boa notícia de transformação. Um evangelho que prega o perdão e não prega igualmente a transformação é sem poder. O evangelho de poder é evidenciado pelo novo andar, o andar na luz. Então, aquele que foi regenerado, ou seja, aquele em quem Jesus habita, ainda peca, mas não sem luta. Andar na luz nos leva a reconhecermos os nossos pecados e a chorarmos por eles. Veja que interessante a imagem que João nos passa.
se nós nos aproximamos de Deus, e Deus é luz, os nossos pecados vão ficar evidentes, porque a luz, ela mostra tudo. E uma vez que nós contemplamos os nossos pecados e reconhecemos, então, estes pecados, nós buscamos arrependimento, nós choramos por esses pecados e nós clamamos pelo sangue de Jesus, para que o sangue de Jesus nos limpe. Nós não queremos viver sujos, queridos. Se temos Cristo, não queremos viver na sujeira do pecado. Uma vez que recebemos a vida do Verbo da vida, buscamos a purificação que está no sangue de Jesus. E não nos conformamos a nada que venha das trevas, do diabo ou do seu reino. Nós, muitos de nós, viemos do reino das trevas. Nós não queremos voltar para lá e não queremos ter associação com este reino. Para concluirmos a nossa lição, tenho aqui pontos de conclusão e um desafio. Que lições práticas podemos tirar deste estudo? Vamos lá. Primeiramente, Deus é luz. Ele é o fundamento de toda a verdade. Nele tudo é claro. Venha para a luz, venha para Deus, e não haverá arrependimentos. João está fazendo aqui um convite: venha para a luz, aproxime-se da luz. Não seja como aqueles que não quiseram se aproximar da luz, porque não quiseram que os seus pecados fossem expostos. Queridos, aproximemo-nos da luz. Deus, ele quer nos limpar, quer nos purificar de todo pecado. Deus é luz. Quem deseja se aproximar dele, deve andar na luz, no modelo de Jesus. Isso é ser cristão. Então veja, Deus é luz, Jesus é luz e a igreja é luz. A igreja é luz que segue a Cristo, que reflete a luz de Cristo. E andar na luz implica abandonar o pecado. Que ninguém pregue diferente, que ninguém pense diferente. Não há garantia de salvação enquanto não vivemos uma vida de obediência. Para ter comunhão com a igreja, comunhão de fé, é preciso andar na luz. A igreja não deve se acomodar a membros que estão vivendo e andando nas trevas. Sabemos que fomos transformados e santificados quando andamos na luz. O contrário disso é certeza de condenação. Vamos, queridos, agora ao desafio. Você se lembra do que falamos no início deste estudo? Que esta palavra é para você e para mim. Esta palavra, ela é para nós. Tudo que foi escrito para nós. O desafio, então, é: se aproxime da luz. Não é possível ver as imperfeições no escuro. Se aproxime de Deus, para que Ele te mostre todas as tuas imperfeições e pecados. Pegue a sua Bíblia e ore. E conforme o Espírito Santo for te mostrando os seus erros, seus pecados, confesse e deixe o pecado. Talvez seja necessário uma mudança radical das trevas para a luz. Realmente radical. Agora é preciso fazer uma escolha decisiva e consciente. Venha para a luz. Não haverá arrependimentos. Talvez seja isso que falta para ter uma comunhão intensa com os irmãos. Você diz: pastor, eu não consigo ter uma comunhão intensa com os irmãos. E não consigo ter uma comunhão intensa também com Deus. Talvez porque você precise se arrepender de pecado. Talvez seja necessário para você olhar, se aproximar de Deus com a intenção de que Deus resplandeça e mostre de fato quem é você, o seu coração. Quando nos aproximamos de Deus, conhecemos mais dele, mas também conhecemos mais de nós mesmos. E é só dessa maneira, queridos, que nós então clamamos a salvação, quando reconhecemos que precisamos ser salvos, quando reconhecemos que somos grandes pecadores. Talvez seja isso que falta para viver uma vida crescente de santificação, uma vida crescente de purificação.
Ok? Até a próxima semana. Vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos porque Deus é luz. E nós pedimos perdão por todas as vezes que andamos nas trevas. Nós queremos andar na luz, Senhor. Pedimos graça para andarmos na luz. E rogamos ao Senhor a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe para andarmos na luz, porque queremos ter comunhão com os irmãos. E queremos ter comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Queremos ter real comunhão, verdadeira comunhão. E rogamos ao Senhor que nos dê a purificação que vem do sangue de Jesus. Enquanto andamos na luz, que venhamos, ó Pai, estar sendo purificados pelo sangue de Jesus. Sabemos, Pai, que já fomos, mas isso também aponta para o processo da santificação. Nós queremos ser cada dia mais santificados, conforme Cristo. É a oração, Pai, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, que todos estejam firmes na fé, que Deus nos livre deste vírus, deste coronavírus. E precisando falar conosco, ligue na igreja, fale com a secretária, agende um horário. Espero que os irmãos estejam firmes na fé, espero que os irmãos estejam mantendo comunhão com Deus, pela palavra, pela oração, mas é preciso também mantermos comunhão uns com os outros. Ore por isso e faça um esforço para ter comunhão com a igreja na maneira que é possível nesses dias. Deus abençoe a todos e um forte abraço.